Boa noite a todos. Aproveitar que estamos aqui os dois irmãos aprendizes, né? E eu iniciei um novo assunto, que é o iluminismo. Então, na aula passada nós falamos do iluminismo. O iluminismo nasceu efetivamente no século XVIII, mas tiveram alguns pensadores que já estavam com a ideia iluminista desde um século anterior, né, o 17. Então a gente vai... Hoje é dia de falar de René Descartes, né? É Descartes ou Descartes? Descartes. Bom, René Descartes... É Descartes mesmo, tá? Descartes. Então, lá eu fiz uma pesquisa, estava Descartes. Bom, depois... Olha lá, inclusive ali na fotinho dele, ali está como Descartes. Que a escrita sim, mas a pronúncia seria Descartes mesmo. Então, tá bom. Então ele era um filósofo, físico, matemático francês. Ele foi o criador do sistema cartesiano, deu origem à filosofia moderna. Tinha as ideias, né? Ordem e clareza, nunca o falso e sim o verdadeiro, uma nova visão da natureza, e anulavam o significado. Então, vamos dar uma explanada sobre essas ideias e o que quer dizer isso. Então, qual a importância de René Descartes para a maçonaria? Então, nós escolhemos 3 grandes filósofos e no fechamento a contribuição vai vir mais explicitamente. Só que com as ideias de René, a gente já pode ter uma ideia que ela bate muito com a maçonaria em si. Então, pela importância que ele trouxe naquele momento, né, do século XVII, e depois no próximo século o surgimento do iluminismo. Posteriormente, o nosso tema, que é a maçonaria, né? A gente vai incluir as ideias dele dentro da maçonaria. No caso de René Descartes, filósofo francês, trouxe o pensamento filósofo dele aplicado na ciência, a razão. Então, René Descartes via a explicação dos fenômenos que aconteciam, ele está na natureza. Ele achava, a ideia central era essa, e não nos livros sagrados, nos livros religiosos, e que deve ser tirado a explicação da razão e do raciocínio e da experimentação. Então essa é uma das ideias. Ele falava que a ciência e a prática não especulativa, principalmente num dos livros que ele publicou, chamado Discurso sobre o Método, ele vem de 1637. E é uma frase que todos nós aqui, na verdade, conhecemos, né? Ele é o autor dessa frase, né? Penso, logo existo. Então, Descartes falava no seu método sempre com o raciocínio lógico, sempre com a razão. Se eu penso, logo existo. Então nós vamos entender o que está acontecendo, né, o que aconteceu, através de alguns exemplos aqui. Por exemplo, né, caiu alguma coisa no chão, mas aí, segundo Descartes, né, caiu porque Deus quis. O rio corre nesse sentido. Então, ele foi criado por Deus. Ele corre nesse sentido por causa de Deus. Então era essa a explicação que existia. E no livro base, no nosso livro base, nós temos um trecho interessante de Robert Lomas, que ele fala sobre a ciência antiga. Porque para nós hoje é muito óbvio, né? É muito evidente essas coisas que são claras, né, em nossa mente. Nós temos que pensar, nós temos que agir
Nós temos que agir como seres que pensam e raciocinam. Só que naquela época, a conduta determinada para o ser humano era essa, pela moral da época e pela religião. E acabou que não existia possibilidade de reflexão do pensamento. Então ele traz uma ideia diferente, que hoje, para nós, né, caiu uma folha no chão, parece muito óbvio, né? Então o Robert Thomas escreve num dos trechos que a filosofia antiga de Aristóteles, por exemplo, dizia que a mulher tem menos dentes que o homem, na filosofia dele e da época, sem que nunca ninguém tivesse aberto a boca de uma mulher para conferir se os dentes que ela tinha eram mais dentes ou menos dentes, ou era igual. Então essa era uma situação da ciência antiga, e era assim que funcionava. E a ideia de Descartes era exatamente o raciocínio, pensar. Então ele acaba criando algumas regras, né? Nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. Problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. Outra ideia, outra regra. Considerações do mais simples para o mais complexo. Outra ideia. Revisão de todo o processo. Nada é omitido. Então as regras de René Descartes colocava nós assim, no mundo era na verdade até ser reconhecido como tal. Alguma coisa precisa ser verificada, precisa ser analisada, precisa ser comprovada. E essa comprovação é que é a razão. Então é uma ideia que ele trouxe do século XVII, e ele dizia que a dúvida era o motor evolutivo. O livre-arbítrio e a teoria da dualidade, e o que quer dizer isso? Que a dúvida como motor evolutivo, a dúvida que faz mover a evolução do ser humano. Você tem uma dúvida, você vai pesquisar, você vai perguntar, você vai tentar descobrir aquilo a partir desse momento, que aí você entra no estado de evolução. Sempre que eu tenho uma dúvida, eu aprendo alguma coisa. Mas eu tenho que ir atrás, eu tenho que ter o raciocínio, tenho que ter a lógica, tenho que usar a minha razão, o meu conhecimento. Tem uma outra coisa que ele falava bastante também, sobre o livre-arbítrio, que hoje para nós é um negócio bem tranquilo, sem muita agitação. Que naquela época, né, na época dos anos 1637, 1640, 1650, assim, nessa época era alguma coisa assim, impensável pelos habitantes do feudo, pelos habitantes dos burgos, né, pelos habitantes daquelas cidades da época. O livre-arbítrio tinha regras ditadas. Ele não tinha, na realidade, esse livre-arbítrio. Então, para nós, hoje, é óbvio, né? É claro que hoje nós temos o nosso livre-arbítrio, nós somos seres que pensamos, só que na época não era assim. Então isso precisou vir à tona para que nós evoluíssemos. E também ele pregava a teoria da dualidade, que na verdade era ter o lado físico, o lado espiritual. Não havia a negação da religiosidade do ser. Ele não negava isso. Não havia a negação de Deus. Não havia o ateísmo. Simplesmente ele era contrário àqueles princípios da religião influenciando o ser, extrapolando o seu sentido, que essa era a colocação de Descartes.
Então ele surge com essas ideias por causa dos feudos, dos reis. Então isso precisava ser quebrado. E o iluminismo vem no século XVIII, mas essas ideias já estavam sendo germinadas. Então, assim, basicamente, sucintamente, essa era a ideia mais grosseira, digamos assim, de Descartes, que trouxe uma nova forma. Você deve pensar, você tem que analisar, você tem que ter um raciocínio sobre uma coisa. Então, fiz uma redução do assunto, né? Na próxima apresentação nós entraremos no Isaac Newton, né? Que também era físico, matemático, inglês. Todos eles tomavam cachaça, viu? Ele era presidente da Real Sociedade. A matemática explicava o universo, leis das físicas. Então, na próxima aula a gente vai entrar sobre esse assunto. O assunto fica bem curtinho, dá pra gente discutir alguma coisa. E não sei se os irmãos podem observar que quando a gente sai da época dos reis, e sai exatamente porque não se tinha mais essa forma de convivência, dessa exploração toda, o povo já não aguentava mais. E apareceram os pensadores para estar dando uma alavancada. Então, a ideia, na realidade geral, da apresentação é essa: trazer a modificação através dos pensadores, né? Através da ideia de Descartes, da ideia que você deve pensar, você tem que pensar, a solução, você tem que achar a solução. Então é só isso, meus queridos. É bem curtinho hoje, mas é um tema para reflexão nos dias que nós vivemos hoje. Obrigado a todos aí pela atenção.